boas notícias nesse vídeo para você, torcedor tricolor que acompanha a Central. Vou falar também sobre o Grêmio, vou falar também sobre o adversário de amanhã, o Corinthians. Tem já a provável escalação dos caras, tem informação de bastidores do Fluminense nesse vídeo, então fique comigo até o final que eu vou contar tudo para você. Deixa o seu like, ative as notificações, já vai comentando aí da onde que tá assistindo a Central. Vou começar falando sobre o caso Evanilson. O Porto fez um comunicado oficial explicando que adquiriu 20% dos direitos econômicos do atacante que pertenciam a Tombense. O clube português vai pagar 4.750.000 euros, sendo que são 3.250.000 euros fixos, mais 1,5 milhão de euros variáveis. Por esses 20%, o Fluminense vai ter direito a 30% desse valor que a Tombense irá receber desses 20% que ainda eles tinham, né? O clube do Eduardo Uran. E o Fluminense vai garantir mais 4% pelo mecanismo de solidariedade, o que vai dar cerca de 1,5 milhão de euros, você convertendo 9 milhões de reais na atual cotação. Então, no total, o Fluminense vai poder ganhar no máximo aí cerca de 10.700.000 reais, né? 10 milhões de reais pela transferência de Evanilson para o Bournemouth. Então, tá aí os valores que o Fluminense tem direito, né? A torcida ficou na bronca nas redes sociais por conta, né, de não ficar sabendo dessa venda aí. Claro que era parte da Tombense, mas todo mundo ficou ali meio que, meu Deus do céu, o Fluminense não tinha direito, e agora? Como que vai ser? Como que vai ser feito esse cálculo? O Porto fez esse comunicado informando os valores, então tá aí, são esses valores que eu passei. O Evanilson se destacou lá no Porto, um dos principais jogadores, né? Teve aquela situação chata de quando ele sai daqui. Ele estava em final de contrato e o Fluminense coloca ele para jogar naquela partida contra o Corinthians. Ele faz 2 gols, se destaca e ele já vem com um outro status para 2020. E aí o empresário dele, na minha visão, aproveitou essa brecha. O Evanilson deixou de pertencer ao Fluminense, assinou com a Tombense, que reemprestou ao Fluminense, enfim, e a gente perdeu grande parte dos direitos que tinha do jogador e a gente não conseguiu ganhar mais dinheiro com a venda do Evanilson. Quando ele foi vendido, a gente não tinha muito o que fazer. O Fluminense só era uma vitrine realmente para o atacante, que tem se destacou, né? Agora ele já não é mais jogador do Porto, agora é jogador lá do Bournemouth, vai jogar a primeira divisão inglesa, um grande destaque do Porto, jogou a última Copa América pela seleção brasileira e ele tem um futuro brilhante, que um dia volte a vestir a camisa do Fluminense. Nas redes sociais ele costuma ter muito carinho pelo Fluminense, deu os parabéns, né, no aniversário do Fluminense no último dia 21 de julho, então é um jogador que a gente torce. Por mais que tenha acontecido isso, claro que tem torcedor que pode ficar chateado, mas são coisas do futebol que acontecem e o Fluminense, na minha visão, deu mole nesse sentido, nessa saída do Evanilson. Deixe seu comentário sobre os valores, torcedor tricolor. O Fluminense vai poder ganhar até 10.700.000 reais. É pouco? É muito? Dava para o Fluminense ganhar mais? Deixe seu comentário. Mais 2 boas notícias nesse vídeo. Parciais de ingresso que o Fluminense divulgou na tarde desta sexta-feira, torcedor tricolor, relacionados às partidas contra o Corinthians e também ao Grêmio. Partida contra o Corinthians válida pelo Campeonato Brasileiro, nesse sábado, 9 da noite, pela 23ª rodada, e contra o Grêmio, valendo vaga para as quartas de final da Copa Libertadores, 7 da noite da terça-feira. Então, vamos para as parciais aí. 28.000 garantidos contra o Corinthians e 37.000 garantidos contra o Grêmio. Partida contra o Corinthians realmente é um jogo muito importante, jogo de 6 pontos. Eu tô falando isso aqui a semana toda. O Fluminense tem um jogo a menos em relação ao Corinthians. Se o Fluminense consegue vencer esse jogo e vence o jogo atrasado,
abre distância ao Corinthians, sem contar na pressão que o Corinthians vai ter ficando na zona do rebaixamento e perdendo para um adversário direto. O Corinthians fez algumas contratações nessa janela, incorporou o seu elenco, mas ainda está nessa briga e pelo que a gente tem visto de resultados, a falta de regularidade, o Corinthians vai brigar até o final do campeonato para fugir do rebaixamento. A gente espera que o Fluminense saia muito antes dessa situação e fique tranquilo lá pro final do campeonato. E a partida contra o Grêmio, a torcida do Fluminense, tradicionalmente nos últimos anos, tem gostado das noites de Copa, comparece, se tiver que escolher ir para um jogo do Campeonato Brasileiro ou Libertadores, muita gente pode ficar chateada, mas o jogo do Brasileiro é mais importante. Não, a torcida tem que ir. Cara, eu acho que cada um tem o seu direito, cada um tá pagando do seu bolso e a pessoa tá escolhendo, ela quer ir contra o Grêmio na Libertadores, tu vai torcer pro Fluminense, vai apoiar o Fluminense, às vezes não tem dinheiro pros dois, e por isso eu enxergo que tem mais venda para a partida contra o Grêmio do que contra o Corinthians, mas a partida do Corinthians é importantíssima, porque a gente está falando de briga contra o rebaixamento. Eu não quero nem imaginar um cenário de Fluminense rebaixado nesse ano, pelo amor de Deus. Mas o torcedor do Fluminense também bota fé na Libertadores. O Fluminense precisa do apoio contra o Grêmio para reverter a derrota lá no Couto Pereira, onde o Fluminense jogou bem, né? O Fluminense não deveria ter perdido aquele jogo. O Fluminense controlou o jogo, foi muito bem, na minha visão, mas 2 lances ali, 2 apagões, bola na mão, pênalti, uma falta ali, vadia, e o Fábio aceitou aquele gol, a gente saiu desvantagem no primeiro jogo. Mas deixa o seu comentário, torcedor tricolor, você vai nos 2 jogos? Pô, deixa o seu comentário aí, vai um só, vai ter que escolher também, o dinheiro tá pouco, tá apertado, deixa o seu comentário. Informações de bastidores do Fluminense, trazido pelo Diogo Dantas, do jornal O Globo. Ele traz que o Fluminense, sofrendo com lesões durante a temporada, nos últimos dias, seus treinamentos foram quase que só de bola parada, sem forçar os jogadores antes da sequência complicada envolvendo Corinthians e Grêmio. Cara, essa notícia é muito curiosa e mostra muito a situação do Fluminense. Essa temporada, a maioria dos jogadores tiveram problemas físicos. Jogadores como o Germancano. O Germancano, gente, sempre foi uma máquina de jogar, sempre esteve à disposição. O Germancano, ele era preservado só pela força maior, né, do treinador. Fala, não, você não vai jogar, amigo, porque ele estava sempre à disposição e ele sempre quer ser relacionado, sempre queria jogar. E o Cano já tá aí, ó, jogou no sacrifício por muito tempo, já tá fora há bastante tempo. Antes dessa última parada ele já tinha ficado fora um tempinho também. Felipe Melo ficou muito tempo fora. Manuel, Marquinhos já teve alguns problemas. O Keno já teve alguns problemas. Samuel Xavier, então, demorou muito tempo para ter uma sequência dentro da temporada. Marcelo não consegue mais ter sequência de jogo também. Agora o Diogo Barbosa tá no estaleiro. O Isaac, que quase não joga. Terãs teve 2 jogos seguidos, ficou com problema na panturrilha e demorou muito tempo para voltar. Então é um Fluminense quebrado fisicamente. A sensação que dá é que o planejamento realmente do início da temporada, da pré-temporada, não surgiu efeito. O Fluminense não conseguiu se recuperar fisicamente. O Nonato chegou, teve uma torção também. Então, cara, assim, o Serna chegou, teve problema na panturrilha também. Cara, é uma situação que realmente, enfim, eu não sei nem como falar, nem como explicar o que aconteceu com o Fluminense em 2024 e agora a gente vive essa situação aí. Parece que a gente está nesse limite aí, a gente não pode perder mais ninguém, porque daqui a pouco a gente vai ter que recorrer a jogadores da base, né? Jogadores sub-20, sub-17, porque a galera disponível aí do elenco profissional tá toda fora. O Keno teve um problema de novo agora, o Martinelli também teve um problema, vai estar fora da partida contra o Corinthians. Então, gente,
É um momento delicado, é um momento que realmente o Fluminense está precisando do apoio do torcedor e todo cuidado é pouco. Então o Fluminense fazendo mais trabalhos de bola parada para não forçar os jogadores, porque realmente é uma sequência difícil, são jogos inegociáveis. O Fluminense não pode deixar de vencer o Corinthians e não pode deixar de vencer o Grêmio, por quê? O objetivo principal é a fuga do rebaixamento. E também a gente pode beliscar mais uma taça aí na Libertadores. É a única chance mais de título. A gente foi campeão da Recopa no início do ano, mas Fluminense só está em 2 competições. A gente só vai poder ter chance de título ainda na temporada se passar do Grêmio na Copa Libertadores. Mas fica essa informação do jornal O Globo, gente. Fluminense aí treinando mais bola parada nos últimos dias para não forçar os jogadores devido a esses problemas em excesso físico. Deixa o seu comentário aí. O que você acha de quem foi o erro de planejamento aí da parte física do Fluminense? É do Marcos Seixas, coordenador? É do Fernando Diniz? Muita gente fala que o Fernando Diniz forçava muitos atletas. O Fluminense voltou de uma maneira incorreta aos trabalhos na temporada? Comenta aí. Antes das 2 próximas informações, vou trazer de forma rápida aqui. Eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os nossos vídeos aqui. Muito obrigado a você que está todo dia assistindo a gente. Deixe seu like, ative as notificações. Comenta aí da onde que está assistindo a Central Fluminense. Vou mandar um abraço para o Juarez Sebastião de Serrinha, Pernambuco, Dirceia aqui do Rio, Marcos Afonso aqui do Rio de Janeiro, Joelson, América Dourada, na Bahia, Humberto, Recanto das Emas, Distrito Federal, Nivaldo dos Santos, Vitória da Conquista e o Michael, aqui do Rio de Janeiro. Valeu, obrigado pela companhia de vocês. Aqui no comentário fixado tem o nosso link do canal do WhatsApp. Clica aí e segue a gente lá para você receber as notícias do Fluminense de forma simultânea na palma da sua mão no seu celular. Vamos voltar para as notícias aqui. Eu tenho 2 notícias bem rápidas para você, torcedor tricolor. O Corinthians, segundo a Rádio Itatiaia, tem mudanças significativas para enfrentar o Fluminense amanhã. Se liga na provável escalação: Hugo Souza, o Neneca, Kaká, André Ramalho, Félix Torres, Mateuzinho, Rian, Charles e Matheus Bidu, Rodrigo Garro, Thales Magno e Pedro Raul deve ser a equipe titular do Corinthians para enfrentar o Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Uma linha de 3 zagueiros aí para o Corinthians. Olho no Rodrigo Garro, que é o principal jogador do Corinthians, meio argentino, bom de bola, já entrou nas graças da torcida. O Thales Magno, que é recém-chegado, também já deixou uma boa impressão na torcida corintiana, fez gol contra o Bragantino na última rodada do Campeonato Brasileiro, então também surge aí como um nome para a gente ficar de olho nessa partida de amanhã contra a equipe alvinegra. E a outra notícia que eu tenho para trazer aqui é sobre o Grêmio. O Kahneman voltou a treinar por lá e deve ser titular contra o Fluminense na vaga do Rodrigo Eli, que foi expulso no jogo de ida após dar um soco no Paulo Henrique Ganso. O Kahneman ficou de fora por conta de uma lesão e deve retornar. É o capitão da equipe, o grande líder desse time do Grêmio, e o Kahneman gosta de uma catimba, ele gosta de um contato físico, então serve também de alerta para os jogadores do Fluminense não caírem na pilha dos jogadores do Grêmio, porque eles vão vir para segurar o resultado e tentar fazer gols nos contra-ataques. Muito obrigado por você assistir esse vídeo da Central, muita informação para você, muita notícia. E que o Fluminense vença o Corinthians e passe do Grêmio na próxima semana. Deixe o seu like, ative as notificações. Um abraço aos nossos tricolores. Até a próxima. Valeu!